Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Festival Internacional de Clarinetistas da Bahia pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Queria agradecer especialmente ao Hudson, ao Joel e ao Pedro Robato, que comunicaram comigo e a gente encontrou aí uma forma de eu poder participar sem ser em formato de live, porque nas minhas condições de casa, infelizmente, eu não consigo transmissão ao vivo, é muito arriscado. Eu tenho uma criança de 2 anos em casa, minha filha Flora, que acaba requerindo certos cuidados especiais. A gente precisa estar atento a ela e cuidando dela e consequentemente, poderia atrapalhar o fluxo da live, né? Então, eu achei por bem gravar em formato de vídeo, porque aí, aos poucos, durante o dia, eu vou gravando e editando depois, certo? A nossa conversa hoje vai ser sobre ajuste de palhetas, manutenção, de forma geral, palhetas de maneira geral, né? E eu vou tentar trazer para vocês o máximo possível do que eu sei sobre o assunto. De maneira nenhuma eu quero defender uma ideia única aqui, certo? É o que eu penso sobre palheta, é o que eu tenho acumulado, no que eu tenho lido sobre palheta, no que eu tenho pesquisado sobre palheta, mas não é um conhecimento externo, não é uma verdade absoluta. É um assunto bastante delicado, inclusive, né? Muita gente encara palhetas com muita paixão e defende com unhas e dentes a maneira que eles ajustam, que tratam a palheta, a concepção do que é uma palheta, do que é uma palheta boa e tudo mais. Eu entendo essas paixões, então entendo também que não existe uma verdade absoluta sobre o assunto, já que todos somos indivíduos, né, que têm concepções diferentes de sonoridade, de articulação, de técnica, de diversos instrumentos. E, consequentemente, vamos achar que uma palheta é melhor do que outra, de acordo com as nossas concepções também de música, artísticas, clarinetísticas ou não. Então, só queria deixar claro isso para vocês, e que essa é apenas uma versão, né? Não é uma verdade absoluta, novamente. É uma versão, uma maneira de lidar com as palhetas. E eu estou constantemente aprendendo sobre o processo, é uma coisa que desde sempre me cativou bastante, e eu venho sempre aprendendo cada vez mais, né? Porque, na verdade, a ciência ainda não pesquisou a fundo a palheta, tem muita coisa ainda para se entender, e as poucas coisas que se sabem são muito pouco divulgadas. Então tem muito conhecimento sobre palheta que não chega no grande público. Então alguns mitos vão se perpetuando durante muito tempo. Então a gente está nessa busca, né? Eu coordeno o laboratório de palhetas da UFRN, e a gente está nessa busca de encontrar uma maneira de pesquisar cientificamente a palheta, encontrar caminhos, soluções ou indicativos de soluções para que o clarinetista tenha mais sucesso com a palheta. É um artigo altamente caro, que pode ser impeditivo para algumas pessoas estudarem e que tira a dor de cabeça de muita gente. E outra gente tanto, eu conheço muita gente aí que tem muita facilidade de lidar com palheta, e ainda bem que tem gente assim, eles podem ensinar muito. E tem gente que sempre acha que a palheta pode ser sempre melhor, né? Nunca tem a palheta perfeita, então estou sempre procurando. Dentro desses dois extremos, a gente está aí no meio, tentando encontrar maneiras que ajudem os clarinetistas a serem mais felizes com as suas palhetas. Eu vou só explicar rapidamente o que é o setup que eu vou fazer hoje. A gente vai botar a mão na massa mesmo, vamos ajustar a palheta saindo do saquinho, e eu vou falar um pouco do meu processo. Eu sugiro assim, antes de qualquer preconceito, antes de descreditar qualquer coisa que eu estiver dizendo, experimente, né? Teste. Eu sempre fiz isso. A gente ouve e às vezes, poxa, isso não faz o menor sentido para mim. Então, eu nem tento, né? Eu sempre, na minha vida de clarinetista, resolvi fazer o contrário. A pessoa pode dizer o que for. Eu já ajustei palheta com um alfinete, para você ter uma ideia. Porque
li um livro específico que falava sobre como ajustar com um alfinete. Experimentei, passei um bom tempo experimentando, não fazia sentido para mim, passei um bom tempo experimentando, e depois de experimentar durante um bom tempo, continuou não fazendo sentido para mim, mas eu aprendi bastante com esse ajuste, sabe? Tem algumas coisas que são práticas que são feitas durante anos e anos com clarinetistas, né, que muita gente faz e acabam ficando como verdades absolutas. E aí quando a gente começa a pesquisar um pouco mais, as pessoas têm dificuldade de aceitar algumas das informações que a gente passa, mesmo quando elas têm um embasamento científico, né? Mas a ideia de hoje é tentar ser mais simples, mais direto no que a gente vai falar aqui, senão a gente conversa para muito tempo, né? E não é o objetivo aqui, é tentar de alguma forma mostrar uma forma de ajustar palhetas e de lidar com as palhetas. Beleza, gente? Então vamos começar. Eu também estou usando o meu celular aqui para dar uma perspectiva. Algumas vezes a câmera vai mudar para vocês terem uma perspectiva de perto do que é que eu estou fazendo com a palheta, né? Então vou usar esse celular também para isso. E no mais é um equipamento normal de palheta, né? Eu gosto de usar muito faca. Eu uso essa faquinha aqui, chama Reed Geek. Mas você não precisa ter ela, tá? Então eu vou tentar não usar ela, porque como nem todo mundo vai ter ela em casa, eu não vou fazer de uma forma que todo mundo possa trabalhar em casa, né? Nem todo mundo tem faca. Eu gosto muito do corte de faca, porque eu consigo fazer mais preciso. Tem muita gente que com lixa consegue fazer precisamente, também não tem problema nenhum, a lixa funciona tão bem quanto. Eu vou usar lixas número 600, cortadas em tiras, em torno de 5 milímetros, assim, mas não precisa ser um corte exato, só para a gente poder trabalhar. Eu também uso lixa número 1000, nesse caso também 1200, né? No vídeo ele é do contrário, mas é 1200. Eu também gosto de usar água com um pouco de água sanitária. Num tubinho desse eu boto uma gota de água sanitária, e já é muito. Às vezes eu até boto num copo primeiro, diluo, e depois coloco nesse potinho, para manter o máximo possível de micro-organismos, de fungos longe da minha palheta, e sem também danificar a palheta pelo excesso, certo? Então, inicialmente, a gente precisa falar sobre a estrutura da palheta, para a gente estar falando a mesma linguagem, né? Para a gente eu não estar falando aqui uma coisa e ficar mais fácil de a gente se entender. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o que eu chamo de pegar uma palheta aqui minha, e eu vou mostrar para vocês, vou mudar aqui a câmera para mostrar a nomenclatura que eu vou usar hoje, né? Então pessoal, vou mostrar para vocês as partes da palheta, só para a gente manter a mesma nomenclatura aqui, pelo menos nessa conversa, certo? Então a estrutura da palheta, vou fazer grosseiramente, certo? Aqui mais ou menos da metade dela, que é o ponto que a palheta se encontra com a boquilha, né? O ponto que a palheta se encontra na boquilha é o ponto onde começa a vibração mais importante, né? Então a palheta se encontra na boquilha, e aí, deixa eu ver se eu consigo com a mão só. Eu vou fazer reto porque é mais fácil de desenhar, mas é curvo, certo, gente? Então, nessa região aqui, você tem a estrutura da palheta, certo? A ponta, ela fica aqui, em torno de 2 milímetros da ponta, certo? Do final. Então, ela acompanha esse arco. O ideal é que a ponta esteja toda com a mesma medida. Se você tiver um parquímetro digital, você pode ler para que ela esteja com a mesma medida do começo ao final, certo? Então, vamos tentar aqui colorir um pouquinho, não dá muito. E essa região, gente, é a região de maior vibração da palheta, certo? Essa é a região de maior vibração da palheta. E aqui é o ponto de resistência, né? É nesse ponto que as fábricas leem o peso da palheta. Se é 2, se é 3, se é 3,5. É exatamente nesse ponto que eles medem para saber qual é o peso da palheta.
né? Então, às vezes, se a paleta estiver muito dura, com muito chiado, você vai precisar trabalhar nesse ponto. E tenta ser o mais delicado possível, é muito suave, né? Você não quer exagerar nada nesse ponto. A outra coisa importante é que você vai perceber que a paleta no meio vai estar mais grossa e nas laterais ela vai ficando mais fina, né? Então ela vai descendo e vai ficando mais grossa e vai ficando gradativamente mais fina. E ao mesmo tempo daqui, mais grossa, gradativamente mais fina, né? Então ela vai todo esse movimento, que é o movimento também que a gente usa para lixar, né? Do meio para fora, do meio para fora, certo? Aqui são as laterais, a gente chama dos trilhos da palheta. Aqui nessa parte da casca, e já que entre uma casca e outra, né, que forma essa partezinha que é uma casca diferente, né, que é entre a casca mais dura e a parte mais mole da palheta, a gente chama dos ombros, né, daqui e aqui são os ombros da palheta. Aqui é a casca, eu gosto de chamar da casca, né, ou talão. Aqui a gente chama da base da palheta, certo? E aqui é a parte de trás da palheta. Então, a palheta, além dessas partes, né, ela tem essa parte que a gente consegue ver a olho nu, né? Aliás, tem outra parte também você vê da olho nu, que são as fibras, né? A palheta ela é um pedaço de bambu que foi cortado, tratado e cortado para a gente poder tocar. Dentro delas, vocês vão ver que existe, é possível ver várias fibras, né? Então você vai ver, eu acho que eu vou tentar fazer uma filmagem com mais cuidado daqui a pouco, para ver se vocês conseguem ver melhor, né? Não sei se o meu celular vai conseguir captar, né? Essas fibras, elas são, né, vocês vão ver esses tubinhos, que são tubos, né, que carregaram seiva bruta e seiva elaborada durante a vida do bambu, né, da cana, e com esse tempo, e quando ela estava viva, essas fibras criaram características, né, e uma distribuição na palheta. Então, essas fibras, elas são diretamente, influenciam diretamente na sonoridade da palheta, na tensão da palheta, na dureza da palheta, né, se a palheta é mais dura ou mais leve. E entre as fibras existem também células de madeira, né, de vegetais, que não são fibras, mas também têm a sua densidade, têm a sua importância também na estrutura da palheta, né? Então é muito importante entender que essas fibras, assim como essa parte que não é fibra, influencia diretamente no equilíbrio da palheta, né? Mas por enquanto a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco, mas por enquanto a gente está falando mais sobre essa estrutura, né? Na base da palheta, quando a gente molha ela, a gente consegue ver várias bolinhas que são o final da palheta, né? O final do tubo, na verdade. Eu vou mostrar para vocês em close-up já que eu consegui filmar no microscópio, uma câmera mais próxima, certo? Essa estrutura que a gente ainda consegue ver a olho nu, mas ela é bem mais delicada, né? Já é dentro da palheta. Tá? Fora isso, sim, além eu mostrei para vocês a parte mais ampla, né? Eu vou mostrar agora para vocês também algumas partes da estrutura do corte da palheta, né? Então, um elemento crucial para a palheta é a estrutura de dentro, né? A estrutura que compõe ela, né? Então, ela está um pouquinho encharcada aqui, mas vocês estão vendo que essa é nova, é aquela nova. Todas essas fibras, elas são cruciais para a gente definir a resistência, a tensão da palheta, né? Porque ela pode ter a mesma espessura, os dois lados podem ter a mesma espessura, mas um lado que tem mais fibra, a fibra é mais dura do que uma parte sem fibra, né? Essa parte de celulose menos fibrosa, né? E uma fibra mais grossa pode ser mais dura do que uma fibra mais fina, e vice-versa, depende de muitos fatores, né?
Uma formiguinha veio visitar a gente. Então, é muito importante que isso esteja na cabeça de vocês, que o material é importante, né? Como uma folha de aço de 1 milímetro e uma folha de papel de 1 milímetro. A folha de aço vai ser muito mais dura do que a folha de papel. Então, você quer deixar que um elemento... Então, o aço vai ter que ficar mais fino para poder vibrar igual ao papel. Né? Lembrando que palheta a gente só tira, a gente não tem como colocar. Então, a gente vai ter que sempre o material mais duro vai ter que estar mais fino que o material menos duro. Né? E isso é que é importante de se entender. Né? Que realmente a gente perceba que o material que compõe a palheta, os diversos materiais e estruturazinhas que estão aqui dentro, tem diversas durezas diferentes. E a forma que ela está distribuída na palheta vai influenciar diretamente na espessura que ela vai ter. Todas as palhetas, gente, do mesmo modelo, por exemplo, todas as V12 da Van Doren, têm exatamente as mesmas medidas, ou muito próximas das medidas, da mais leve até a mais dura. Todas elas. Se você entrar na internet e for ver os vídeos de como as palhetas são feitas, vocês vão ver são feitas na mesma máquina, com as mesmas espessuras e especificações. Só que no final, uma linguetinha vai pegar aqui e a palheta vai passar e vai bater aqui. A linguetinha, aliás, vai bater aqui na palheta. E essa linguetinha, cada uma delas tem um peso diferente. Uma palheta mais dura, a linguetinha com menos resistência, ela vai conseguir passar pela linguetinha com menos resistência, depois vai chegar com uma resistência um pouquinho maior, até chegar uma que ela não vai conseguir passar. Quando ela não consegue passar, aí ela vai para a lateral, né? Ela entra na caixinha onde ela recebe esse peso. Né? Então, voltando aqui para outra imagem, então é importante entender isso também, que as palhetas elas têm a mesma espessura. E o que define a tensão dela, né? Esse 3,5, que é um número aleatório, que foi criado, é uma linguetinha que fica assim, ó, e a palheta vai passando. Aí a palheta é dura, a linguetinha leve, ela consegue passar. Quando ela chega na linguetinha que ela não consegue passar, ela cai para o lado. E isso, há muito tempo se pensava que, muita gente ainda pensa, né, que é a espessura, que é uma palheta mais pesada, ela é mais grossa do que uma palheta mais leve. Na verdade, elas são muito próximas umas das outras. É por isso que é necessário muitas vezes a gente ajustar, porque ela está medindo apenas o meio, né? A palheta está medindo apenas um pouco de resistência, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então as laterais da palheta, elas podem ter bastante fibra de um lado e pouca fibra do outro. Então o lado que tiver mais fibra pode, né, ser mais pesado. Porque também já vi o contrário. Já vi lados com muita fibra, são raros, mas algumas vezes o lado com muita fibra fica mais leve do que o lado com pouca fibra. Porque o lado que tem pouca fibra, ou está mais grosso, né? Aí entra esse jogo aí desses dois elementos, ou tem fibras com características diferentes, mais grossas, ou a parte de celulose que não é de fibra tem uma característica de dureza que se desenvolveu nela. Então, esse fator é importante. Então, só para revisar, gente, deixar claro que os dois fatores que influenciam no peso são dois fatores, não é apenas a espessura, mas é a espessura e a dureza do material que está naquele local. Então, a outra coisa importante da gente entender, já que a gente estava falando de dureza da palheta, né, é a relação boquilha-palheta. Né? A boquilha e a palheta, elas funcionam juntas. Quanto mais aberta a boquilha, mais leve a palheta. Né? É uma relação que para se sentir mais confortável e tudo mais. Né? Vai daí de gosto, novamente, aquele negócio que eu falei no início do vídeo. Né? Tem gente que gosta de usar palheta pesada e palheta aberta. Mas o que geralmente se relaciona é quanto mais leve a palheta, mais aberta a boquilha. Quanto mais fechada a boquilha, mais pesada a palheta. E isso é uma coisa que muita gente, muito clarinetista,
demora um pouco para entender. Se você usa uma palheta 4,5 numa boquilha extremamente fechada, como uma M15 da Van, por exemplo, sem fazer propaganda, mas já falando, você vai se sentir como se estivesse usando uma 3,5 numa B40. A sensação é muito semelhante em termos de tensão, de força da palheta. Porque é simplesmente que, como a palheta vai estar mais aberta, a boquilha vai estar mais aberta, a palheta vai ter mais espaço para vibrar e vai poder vibrar mais. Quanto vai estar mais fechada, a palheta vai precisar vibrar menos, né? E consequentemente vai soar, vai ter a mesma sensação com uma abertura menor. E aí vai dos gostos de cada pessoa na escolha da boquilha. Mas isso é importante de se entender, porque muita gente confunde esses conceitos. Outra coisa legal de mostrar, então a gente estava falando anteriormente, né, sobre a forma como é distribuída a tensão pela palheta, né? Então o centro dela vai estar mais duro e conforme ela vai para a lateral, ela vai ficando mais leve. Ao mesmo tempo, enquanto a base dela está mais dura, quanto vai indo mais para a ponta, ela vai ficando mais leve. A gente pode ver isso na hora que se você sugar o ar, em vez de soprar, sugar o ar, né, eu vou mostrar com o celular em câmera lenta aqui para vocês. A gente consegue ver que a palheta ela voa como se fosse uma borboleta. E isso é importante porque a gente quer que ela vibre simetricamente. A gente quer que os dois lados da palheta vibrem de forma igual. A gente não quer que ela vibre assim, então por isso o centro dela é mais duro, senão a gente deixaria tudo na mesma espessura, né, e na mesma tensão, no caso. A gente quer que ela vibre assim. E aí, para isso vibrar, cada pontinho desse tem que ser um pouquinho mais leve até chegar na ponta. Ou, se pensar ao contrário, cada pontinho desse tem que ser um pouquinho mais pesado até chegar no meio. Essa simetria é fundamental para equilibrar os lados da palheta e a gente conseguir uma sonoridade homogênea, um som semelhante dos dois lados na palheta e, consequentemente, conseguir tirar uma sonoridade mais equilibrada na palheta, certo? Mas aí vale a pena a gente ressaltar, tá? Dependendo da pessoa, da cada detalhe do lábio, da língua, algumas pessoas, da forma que segura inclusive o clarinete, né? Se você segura o clarinete com uma pequena curvazinha ou coloca a boquinha um pouquinho torta, todas essas nuances elas vão mudar a forma que a boquilha entra dentro da boca, consequentemente vão mudar a forma do que você gosta da palheta. Então, algumas palhetas, para algumas pessoas, para as palhetas serem boas, elas precisam ser assimétricas, né? Dependendo de cada pessoa, vai ter essa diferença, né, entre uma e outra. Mas a grande maioria, pelo menos que eu tenho tido contato, que usa essa técnica que eu uso, quando os dois lados soam iguais, é o ponto ótimo da gente, é o ponto que a gente gosta mais. Então, mas eu acho que é importante frisar isso, porque às vezes a pessoa vai ter os dois lados equilibrados, que é o que a gente vai tentar ensinar hoje para vocês, como equilibrar os dois lados da palheta. E aí, mas está equilibrado e não soa legal para mim. Então pode ser inclusive a própria boquilha, né? Tem gente que a própria boquilha tem algum empeno, e aí a palheta, como trabalha junto com a boquilha, como eu já disse anteriormente, vai precisar desse ajuste para funcionar bem naquela boquilha específica. Certo? Então, passada essa parte bem superficial, mas importante da estrutura da palheta, como é que ela funciona, eu vou passar um pouquinho sobre o meu processo de preparação da palheta, certo? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu testo uma palheta, quando eu pego uma palheta, né, tirei da caixinha. Então, antes de qualquer coisa, sentir ela e observar ela, né? Você precisa aprender a observar a palheta. Quem
tem memória ruim, anotar mesmo, né? Então você olha como é que está a base da palheta, se ela está bem arqueada, se ela está curva, se ela está ovalada, e vai observando, né? Porque se a curvatura da palheta tem mais material para um lado do que para o outro, provavelmente o lado que tem mais material vai estar mais pesado. Provavelmente, a gente não sabe, né? Então por isso que tem que observar apenas, né? Ver como é que ela foi manufaturada, se ela foi bem feita, né? Estou pegando uma marca específica aqui, mas cada marca vai ter também o seu processo. Então é importante você observar como é que está evoluindo essa fabricação da palheta. As fábricas visam dinheiro, querem ganhar dinheiro e muitas vezes economizam no processo de fabricação para ganhar mais dinheiro, né? Então você acompanhando bem a estrutura, a manufaturação do produto final, você consegue também saber se a marca está melhorando ou piorando aí com o tempo, certo? Então, a primeira coisa que eu faço, tem duas formas de fazer, mas eu vou mostrar o que eu faço para ganhar tempo aqui. Eu faço um polimento rápido na palheta, né? Você vai ver que ela vem, se você passar o dedo contrário à fibra, você vai sentir, né, que ela está com uma certa meio áspera, né? Então, como o processo inicial meu é de vedação de poros, eu quero vedar o máximo possível de poros, esse polimento ele é importante para deixar o corte mais limpo. É como, deixa eu pensar aqui, como cortar um corte de faca, né? Se você sofreu um corte de faca em serra, Maria, horrível essa analogia, né? Mas vai na faca mesmo. Cortou com faca de serra, para você cicatrizar um corte de faca de serra é horrível. Não sei se todo mundo já passou por isso. Agora, se você for cortado com um bisturi, um corte limpo, né, um corte bem feito, você junta os dois pedaços de pele e ele às vezes cola por ele mesmo, né, dependendo da profundidade, ele cola por ele mesmo. Porque essa limpeza do corte é importante para a cicatrização, né, a junção. Então, o que eu estou fazendo aqui é tentar, além de ficar mais confortável na minha boca, polir a fibra para que a gente consiga selar o máximo possível, né? Então, a gente gira. Eu gosto de fazer 10 vezes, para um lado e para o outro, uma lista número 1000. Já de cara você sente, infelizmente vocês não conseguem sentir daí, mas de cara você passa o dedo e já sente uma diferença. Isso aqui tira muito pouco da palheta, mas é um polimento, né? Eu só estou polindo ele aqui. E aí eu pego e faço a mesma coisa na parte de cima. Viu que foi muito pouco, e aí eu passo o dedo e sinto, né? Se ainda tiver ácido, eu vou lixar um pouquinho. Isso não tira quase nada da palheta, mas realmente para mim faz um diferencial no polimento. Então a palheta, vocês vão ver, quando a gente tira ela da caixa, a gente acaba, ela está com os poros todos abertos. Eu vou soprar no talão, na base aqui, vocês verem as bolhas saindo do outro lado. Eu vou trazer o close aqui do celular para ficar mais fácil de se ver. Então, vocês viram que saem muitas bolinhas, né? Então, porque os poros estão bastante abertos, né? Então, o que a gente vai fazer, o que eu gosto de fazer é molhar essa palheta. Eu olho até o talão umedecer, eu boto dentro de um potinho, né? E aí eu observo o talão, às vezes em 5 segundos molha, às vezes em 1 minuto. Mas nos primeiros 5 dias eu só faço isso, eu molho, tiro o excesso e eu coloco para secar assim. Eu coloco ela para secar, como diz aqui, emborcada, né? Qual é a intenção aqui? É que a maior superfície da palheta esteja em contato com a superfície exposta, né, ao ar. Ou seja, esse talão aqui não molha nem transpira quase nada de água, né, para não dizer nada. Enquanto que eu coloco assim, 100% da parte cortada da palheta está em contato com o ar. Então, provavelmente ela vai secar mais rápido. Depende do ambiente, do lugar, de várias coisas, né? Mas assim, consequentemente, vai secar mais rápido do que assim. Além de prever empeno, né? Se a palheta empenar, se a palheta está assim, ela vai secando, ela vai começando a empenar. Assim, se ela empenar, ela vai empenar para trás, porque não é tão preocupante. Mas ainda assim é preocupante. Então a gente tenta o máximo possível não ter empeno. Então o que é que eu faço?
Então eu deixo ela secar e eu observo o ambiente que eu trabalho. Se eu estou o tempo todo na minha sala, eu sei que em 5 minutos no máximo, estourando, ela já não está nem seca completamente, mas também não está molhada, encharcada. Então, eu só preciso que ela seque um pouco. Eu não quero que ela seque em demasia, porque senão a ponta vai ficar toda empenadinha, toda enroladinha, ou ela vai empenar mesmo toda, né? E isso a gente quer evitar o máximo possível. Qualquer coisa extrema na parede a gente vai tentar evitar o máximo possível, né? Então, o que é que eu faço depois? Então, depois que ela secou, vamos fazer de conta que ela já passou 5 minutinhos aqui, secou, eu boto dentro de um Tupperware. Eu uso um Tupperware de plástico, que tem uma borrachinha aqui, ó, não sei se dá pra ver, essa borrachinha, ela veda, né? E dentro do meu estojo eu coloco um saquinho desse da Boveda, acho que tem outra marca, mas essa aqui é bem mais comum, né? Casa de charuto, usa bastante, tem inclusive os grandões. E hoje nas lojas de música tem até ficando mais comum encontrar, né? Isso aqui mantém a 72% de umidade dentro do estojo, né? E aí eu vedo o meu estojo, né? E aí no próximo dia, amanhã, eu faço a mesma coisa. Eu só vou molhar e secar. Molhar e secar. O que é que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo adicionar umidade aos poucos na palheta, né? Vinda de água, no caso água com um pouquinho de água sanitária, para tentar ao máximo possível, primeiro fazer com que a palheta aos poucos vá recebendo água novamente, para não ter uma mudança brusca na estrutura, e ao mesmo tempo é uma tentativa de vedar esses poros, né? Esse processo de secagem faz com que, né, ela comece a colar essas cicatrizes, né? A gente ainda está pesquisando uma forma de observar isso com mais rigor científico, mas a gente vai percebendo que conforme o tempo vai passando, nesses 5 dias, você começa a soprar a palheta com a águazinha e começa a sair menos bolhas, né? Claro que cada sopro que a gente dá, a gente acaba abrindo mais. Mas a gente tem percebido que se você sopra no primeiro dia e sopra no quinto, a resistência até começar a sair bolha é um pouquinho maior. Não estou dizendo também que vai vedar completamente, né? Pode vedar completamente, pode não vedar, certo? Outra coisa que você vai começar a observar é que a palheta começa a flutuar mais na água. Você coloca a palheta, ela fica mais para cima, né? No começo ela começa a ficar lá embaixo, e aí depois ela começa a ficar mais para cima, saindo do pote com água. É um sinal de que o poro está mais vedado. Por que a gente quer que esse poro fique vedado? Para ter mais estabilidade na palheta e aumentar também a vida útil dela, né? Quando a gente começa a tocar, a saliva começa a entrar dentro da palheta e começa a mudar a estrutura dela, né? E a gente está querendo diminuir esse efeito. Ao mesmo tempo que a saliva, quando entra dentro da palheta, ela começa a digerir também a palheta, consequentemente pode fazer com que ela se degrade mais rapidamente. Mas normalmente, isso depende de cada pessoa. Tem gente que tem saliva que realmente vai consumir a palheta mais, tem gente que vai ter saliva que não vai consumir nada, tem gente que vai ser no ponto certo. Então, o que a gente está querendo fazer é tentar mostrar novamente aqui uma versão de lidade. Outra forma que muita gente faz é passar papel, né? Pega uma folha de papel e aí você esfrega na palheta, né? Durante os 5 dias também. A intenção é fazer como uma lixa, né? E você realmente vedar esses poros por atrito, né? E por pressão e atrito, né? Isso eu já usei durante muito tempo, mas para mim tem funcionado tranquilo usar uma lixa 1000, 1200 e depois só essa prática de molhar e secar, porque eu tive muito problema com o papel entupindo a fibra, né? Meio que a vedação do poro, às vezes com papel, dependendo da qualidade do papel, o papel é uma coisa bem variável, né? Não é tudo igual. Eu percebi que o papel começou a ficar enganchando dentro da fibra da palheta. Até quando a gente olhava no microscópio, numa lente mais próxima, dava para ver micropartículas de papel entrando dentro do tubo. O que veda o poro, né? Agora, se isso é bom ou ruim, eu só sei que adiciona material à palheta, né? Eu estava querendo deixar o mínimo possível de material externo, deixar só a palheta.
Mas tem gente que se dá super bem fazendo isso e tem realmente aconselhado e tem funcionado também. Muita gente que eu conheço faz isso e funciona. Então, vale a pena tentar também. Mas lembra de fazer isso com a palheta seca, certo? A primeira coisa que faz quando tirar ela da palheta, não com ela depois de molhar, porque senão vai destruir o papel e tudo mais, como eu fiz aqui. Beleza? Então, esse é o processo inicial de amaciar a palheta, né? A gente está começando o processo de amaciar a palheta, a gente está preparando ela para começar a ser tocada, né? Tem gente que já corre essa fase e já começa a tocar. Quando eu faço isso, geralmente minha palheta encharca muito rapidamente, né? A ponta dela fica logo cheia d'água, vocês veem logo que tem ela muda a cor, muda a estrutura, eu vejo como se tivesse realmente água acumulada na ponta da palheta. Então, eu tenho feito, desde que comecei a fazer isso há alguns anos, nunca mais tive problema de encharcamento de palheta assim. Então, para mim tem funcionado. Então, depois disso, a gente começa a tocar na palheta, né? Então eu sempre começo a fazer o processo de 4 em 4 palhetas, já que o meu estojinho de palhetas novas cabem apenas 4, né? E para mim tem sido um número interessante sempre ter 4 palhetas em processo inicial de amaciar, né? Então o que é que eu faço? Eu começo a tocar nelas. A primeira vez que eu toco são poucos sons, eu só quero testar a dureza delas, né? Eu só estou querendo saber se elas são muito duras, estão muito leves, eu nem testo as laterais delas muito, eu coloco na boca, coloco o clarinete e esse é o máximo do teste que eu faço com ela. E aí eu começo a classificar, né? Não sei se vocês viram, vocês devem ter visto quando eu dei o close, eu vou dar aqui novamente no celular para vocês verem, né? Então aqui, ó, gente, eu começo a colocar a nomenclatura, né? Então, gente, aqui eu gosto de escrever, colocar, por exemplo, essa aqui é uma média leve. Eu gosto de colocar a marcação da palheta. Então você pode escrever suavemente, você vai escrevendo a tensão da palheta, onde é que ela está classificada. E aí você pode experimentar de um dia para o outro, ver a evolução dela. E como é em claps comum, você pode apagar e colocar o que se ela está mudando ou não. Quando ela começar a parar de modificar, aí você pode manter. Você pode começar a ajustar com mais tranquilidade, né? Mas eu gosto de escrever bastante também as palhetas. Às vezes eu marco, né, boto um pontinho assim, esse lado é mais pesado do que esse. Mas no começo eu tô querendo saber qual é a tensão dela. Se ela é muito dura, se ela é muito fraca, como é que tá essa palheta, né? Se de 2 ou 3 dias eu percebo que ela tá na mesma, eu já começo a ajustar. Se eu percebo que de um dia para o outro ela está mudando, eu continuo tocando pouco nela, no máximo 5 minutos, para tentar fazer com que ela, até ela se estabilizar, né? Ultimamente eu tenho percebido que as palhetas, pelo menos da Van Doren que eu tenho tocado, elas têm estabilizado em 2 dias. Antes eu sentia uma diferença muito grande durante muito tempo. Agora, em 2 dias elas já estabilizam. Então, voltando, então não tenho medo de riscar suavemente, sem marcar a palheta, encontrando o lápis comum correto, vocês vão ver que dá para vocês escreverem. E eu marco também durante o processo inteiro, né? Qual é o lado que está mais pesado, qual é o lado que está mais leve, para você lembrar e não ter dúvida de qual é aquela palheta. Quando eu termino, quando a palheta está pronta e apta a entrar no hall das palhetas que vão entrar na minha caixa de palheta para se tocar, aí elas recebem uma data.
né? Essa data eu coloco no talão da palheta, coloco aqui, ó, coloco bem aqui, não sei se dá para ver, que é somente para eu ter uma ideia da data que ela entrou no meu estojo. Essa palheta já é bastante antiga, né? Mas a palheta, gente, conforme você vai cuidando mais dela, acompanhando bem a evolução dela e usando mais ou menos, também não dá para ficar uma palheta sem usar, ela vai voltar a ser o que era antes, ou vai perder características, né? Ela muda muito também se você não usar. A palheta você tem que usar. Mas se você tem um rodízio bom, se você usa bastante, muitas palhetas, e você faz um rodízio no qual você toca entre 20 a meia hora cada uma, o tempo de vida útil delas vai ficar bem mais vivo, né? Você vai aumentar mais o tempo de vida útil dela, quer dizer. Então, depois de fazer esse processo e começar a tocar em torno de 5 minutos, 5 a 10 minutos por dia, depois de 5 dias apenas molhando ela, eu vou classificando as palhetas. Quando elas recebem a classificação, até para elas, eu posso com a borracha apagar e alterar, né? Porque eu vou vendo que o ajuste que eu também vou fazendo vai alterando a tensão da palheta, então ela precisa ser reclassificada. Mas aí agora a gente vai começar a falar um pouco para vocês sobre o ajuste em si. Então, o ajuste, eu gosto de colocar 3 elementos de teste, né? Você precisa estar testando ela para você entender bem o que acontece. A primeira coisa é um teste que eu faço de empeno, para saber se a palheta está empenada ou não. Palhetas empenadas, algumas vocês resolvem, mas muitas delas a gente perde mesmo. Algumas, pelo menos comigo, eu não consigo aproveitá-las. Tem gente que consegue trabalhar e aproveita, com isso muita gente consegue fazer. Eu, infelizmente, não consigo, né? Quem sabe onde eu consiga. Então, são 3 testes que a gente pode fazer para perceber se a palheta está ou não empenada, certo? Então, a primeira coisa é um teste de sucção. Você pega a boquilha com a palheta, certo? Você tapa a boquilha e você suga o ar. Ouviram esse estalo? Então ela segurou durante um bom tempo aí, né? Em torno de uns 5 segundos, eu acho. Então ela é sinal de que ela não está empenada, certo? A palheta empenada, quando você faz essa sucção, logo de cara ela não segura. Ela nem segura, ela segura 2 segundos, 1 segundo já sai. Então eu faço esse teste, não faço muito dele, porque eu não quero mexer muito na estrutura da palheta, né? Quando você faz isso demais, pode ser que você comece a alterar a estrutura dela. Mas é um teste que percebe bem, inclusive se tem alguma relação entre a palheta e a boquilha que esteja com vazamento, né? Então, esse é o primeiro teste de sucção, é um teste de sucção para saber se ela está empenada. Depois eu faço um teste, você pode fazer também um teste de estilo gangorra, vamos dizer assim, que é de você apertar os cantos da palheta aqui e a parte da frente e de trás dela aqui, assim, certo? Você vai apertar ela assim e você vai apertar ela assim, sobre um vidro. Outro material importante, certo? Isso aqui é um pedaço de acrílico, né, plano, pode ser um vidro. É sempre importante que você vai ter um material plano, 100% plano. Se você coloca numa mesa, a mesa de madeira, ela pode ter alguma irregularidade, às vezes a mesa de plástico também vai ter uma irregularidade. Com um pedaço de acrílico ou de vidro, isso você está trabalhando uma superfície completamente plana, certo? É importante ter também. Então, mexe no cantinho e mexe aqui na base. Se ela não mexer em nada, tranquilo, né? Ela não está empenada. Se ela mexer, ela está empenada, certo? Outra coisa que você pode fazer para ver se ela está empenada é molhar bem a palheta, né? Deixar ela bem molhada e aí colocar ela contra um vidro ou um pedaço de acrílico, certo? Se ela segurar, ela não está empenada, certo?
E você pode olhar, observar como eu estou fazendo aqui, ó, olha a palheta contra o vidro. E aí você consegue ver se tem alguma bolha de ar entre a parte de trás da palheta e o vidro. Se tiver bolha de ar é porque ela está empenada. Se não tiver bolha de ar nenhuma, como é o caso aqui, não sei se dá para vocês verem aí. Se não tiver nenhuma bolha de ar, não sei se dá para vocês verem daí. Deixa eu botar aqui no celular. Então, não sei se dá para vocês verem daí. Dá para ver que não tem nenhuma bolha de ar, certo? Eu vi agora, eu lembrei de passar mais uma dica. Quando você está trabalhando com um pedaço de acrílico ou de vidro, separe um lado que você não vai raspar a palheta, nunca vai trabalhar nele em termos de raspagem da palheta. Você só trabalha a raspagem de um lado, que aí vai ficar acumulado pedacinhos de palheta, raspagens de marca da lixa e tudo mais. O outro lado você nunca faz nada, ele vai estar sempre plano. Para esse tipo de teste, para alguma coisa que você precisa completamente, um espaço completamente plano, ele vai estar sempre preservado. O outro vai estar com lixa, vai estar com marcas de palheta, sobra de palheta, né? Beleza? Então vamos lá. Depois de fazer o teste de sucção, aí a gente entra nos testes de equilíbrio, né? Nessa ideia de equilibrar os dois lados da palheta. E aí, para isso, a gente pode fazer alguns procedimentos, né? Existe o procedimento, eu gosto de fazer em 3 etapas, até os meus alunos estarem bem acostumados a fazer ajuste, aí a pessoa mesmo vai criando sua própria maneira. Mas existem 3 etapas, eu acho que é importante para quem está começando a ajustar a palheta observar essas 3 etapas. Primeira é o toque, né? Você tocar, tentar sentir as laterais da palheta e ver se como é que é essa tensão, se ela está igual dos dois lados, né? Então estou segurando aqui, ó, e vendo se os dois lados estão iguais, certo? Nos dois sentidos, tá, gente? Nada muito forte, você não quer detonar a palheta, você só está sentindo, você só quer sentir essa tensão, como é que está distribuída na palheta, certo? Você pode fazer esse teste também molhando a ponta da palheta e colocando aqui na superfície plana. Ó. Você pode também, só fazendo esse movimento giratório, não sei se dá para ver legal aqui, você consegue ver, deixa eu botar aqui no celular também. Então, você molha bem a palheta, e nesse movimento giratório você consegue perceber quanta tensão você precisa para ter o mesmo resultado dos dois lados. Você está vendo que lado da palheta está mais duro do que o outro. Voltando para cá. Então, esse é o primeiro, de tocar, sentir, né? Vamos dizer assim, sentir a palheta. A outra é ver. Então, se contra uma luz, você começa a ver as fibras. Aqui, infelizmente, eu tentei com o meu celular e tentei também com a câmera do computador, não dá para ver legal. Eu vou tentar ver se eu consigo uma imagem legal. Então, você observa a distribuição das fibras. Elas estão distribuídas uniformemente. Tem algum lugar que tem fibra mais fibra do que o outro. Tem algum lugar que a fibra está mais grossa ou mais fina. Então, observe. Observe a palheta. Veja como é que ela está. E depois vem a parte mais importante, que é tocar o clarinete. Né? Então, quando você vai tocar, o que você está... Na verdade, é um tocar que a gente está fazendo para testar as laterais. Então, o que você quer fazer? Você quer colocar o clarinete de um jeito que você interrompa a vibração de um lado da palheta e deixe só um lado vibrar. E depois a mesma coisa do outro lado. Certo? Então, a gente está tentando ver a distribuição dos dois lados. Essa para mim tem uma diferença muito pequena entre os dois lados, então para mim quando eu sopro normal, ela está mais estável, não está tão diferente um lado do outro. Né? Se eu pegar uma palheta nova, e aí olha, eu vou pegando uma que não passou pelos 5 dias de estágio, nem os outros dias tocando até estabilizar, é aquela palheta que eu peguei, que acabei de tirar dali do saquinho. Vamos
ver como é que ela tá. Ou seja, esse lado daqui, né, quando eu faço assim, ele está mais preso, né? Eu estou sentindo ele com uma sensação e audição mais preso. Mas esse teste, voltando à técnica do teste em si, você pode fazer de algumas formas diferentes. Tem muitas formas de você fazer esse teste. O importante é você entender o conceito. A gente está testando uma lateral impedindo a vibração com o nosso lábio, né? Então tem gente que faz ele girando no próprio eixo. Tem gente que faz segurando o clarinete no meio e mexendo a cabeça, né? Eu gosto de fazer duas coisas. Eu gosto de botar no joelho, eu estou botando aqui no meu joelho lateral, certo? Boto no joelho e ao mesmo tempo giro a cabeça. Né? Não sei se o microfone está captando essa diferença também. Mas eu gosto de fazer esse teste. E aí, gente, eu sopro no piano, tocando piano. Eu toco forte, toco piano. Eu toco mais na ponta, menos na ponta. Então, estou testando pontos diferentes da palheta. E você vai ver depois que você vai poder pegar essa palheta. Então, eu percebi que esse lado daqui dela, né? Lembra quando eu girei para cá, era o lado que eu estava me sentindo mais pesado, né? Com mais material. Quando eu tiro a palheta, é esse lado aqui, né? Olha lá a casquinha. Esse lado aqui, que estaria mais pesado. Então, eu observo novamente a palheta, sinto, né? Vejo todo o procedimento, tento ver toda a estrutura dela, fazendo os 3 testes, né? Visual, né? Sensação e tocando. Né? E aí eu consigo perceber que um lado está mais pesado do que o outro, realmente. Eu tento ver se 2 dos parâmetros estiverem batendo, beleza. Porque nem sempre os 3 vão bater, viu? Os 3 parâmetros. Vai ter um momento que 2 vão e outro não vai. Guarda a palheta no outro dia. Mas tem palhetas que são incógnitas. Tem umas que são super fáceis e tem outras que são bem complicadas de ver. Certo? Então, esse é o primeiro teste para saber qual é o lado que está mais pesado do que o outro. Se a palheta como um todo estiver pesada, muito pesada, aí você lixa os 2 lados. Você equaliza os 2 lados, certo? Se ela estiver equilibrada e estiver sentindo pesada, aí você vai naquele ponto de resistência que eu mostrei anteriormente, né? E tira um pouco do ponto de resistência, certo? Eu vou entrar nos detalhes agora quando for ajustar. Então, vamos começar o ajuste mão na massa mesmo, né? Então essa é a palheta que eu acabei de tirar, né, do estojo. Eu testei, uma vez eu testei novamente, né, faz um tempinho que eu testei, para a gente testar os lados, a sensação dela, né, o toque dela nos nossos dedos e visualizar a distribuição das fibras. Então, não custa nada perder um certo tempo para ter certeza que a palheta está perfeitamente alinhada. Não adianta você colocar a palheta desalinhada e começar a tocar, provavelmente não vai ficar adequada, né? E não adianta uma vez você botar de um jeito, outra vez você botar de outro, né? Porque aí você ajustou, mas a forma que você colocou alterou de certa forma o ajuste, né? Tomar cuidado mesmo, com cuidado. O melhor é o tempo mais bem despendido colocando a palheta na boquinha. Então, de novo. Então, para mim, quando eu faço assim, ela está um pouquinho mais pesada. Eu não sei qual é a sensibilidade do computador para a gente do microfone do computador para vocês perceberem a diferença. Eu vou abrir aqui outra, porque essa tem uma diferença, mas uma diferença muito pequena. Eu vou abrir outra palheta para ver se essa tem uma diferença maior. Lembrando que
esse não é o meu procedimento padrão. Eu faço o que eu mostrei anteriormente, né, antes de começar a tocar na palheta. Mas eu vou pelo menos polir ela para ficar um pouco mais parecido, menos diferente com a maneira que eu faço. Né? Vou pegar essa direto da caixa e vamos ver como é que ela responde. Espero que ela esteja mais desequilibrada, porque fica mais fácil da gente mostrar. Né? Se estiver equilibrada, não tem muito o que mostrar. Essa também está muito equilibrada entre as duas. Essa foi uma boa safra de palheta, né? Quando a gente quer que a palheta não seja boa, é difícil. Vamos lá. Vou pegar mais uma. Ver se essa vai ser mais problemática. Deixa eu fazer um polimentozinho rápido. Eu gosto muito desse polimento, até porque quando você vai tocar durante muito tempo, a aspereza de algumas palhetas pode danificar o lábio, né? Pode machucar o lábio. E aí quando a gente faz esse simples, não demora nem um minuto, a sensação já fica mais agradável. Então vamos pegar agora a terceira. Essa do lado esquerdo está um pouquinho mais pesado. Não sei se vocês conseguem ouvir um chiadozinho, né? Um granulado. Espero que o microfone consiga captar esse chiadozinho. Então eu sinto ela um pouquinho pesada desse lado. Então, sentindo com o dedo, dá para sentir também essa resistência, que é do lado de cá. Lembra que quando eu fiz assim, que ele soa mais resistente. Então, esse lado daqui da palheta, né? E eu estou sentindo que realmente esse lado está com mais resistência. E observando aqui as fibras, essa palheta parece ter umas fibras bem distribuídas. Então eu não percebo objetivamente nenhuma fibra que possa estar causando isso. Então, na verdade, é só um ajuste realmente da lateralidade da palheta. Pode ser alguma espessura que tem na máquina na hora de fazer ter deixado mais grossa, né? Aí entra no fator da máquina ou da espessura, ou pode ter alguma estrutura aqui que esteja mais dura, né? Mesmo sendo aparentemente a olho nu bem distribuídas as fibras, pode ter uma estrutura aqui que esteja causando uma certa dureza, né? E aí eu gosto de passar o dedo e sentir aonde é que eu começo a sentir essa dureza. Eu vou pegando o dedo e vou passando na palheta, né? E eu estou vendo aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês no celular onde é que eu estou sentindo. Então, eu estou passando aqui o dedo e eu sinto que aqui está tranquilo, e quando eu vou chegando aqui é que eu sinto uma certa resistência, tanto na parte de dentro da palheta como mais perto aqui do trilho dela, né? Comparado com o outro lado. Com um dedo só é muito difícil de ver esse lado aqui. Então, esse ponto aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse ponto aqui é o ponto que eu vou trabalhar. É onde eu estou sentindo mais resistência. Opa, desculpa. Esse é o ponto que eu estou sentindo mais resistência, certo? Ao mesmo ponto, eu também, em todas as minhas palhetas da Van Doren, pelo menos V12,
eu gosto de deixar elas um pouquinho mais leves do que com a ponta um pouquinho mais fina do que o que vem da caixa, né? Então eu vou aproveitar e já fazer essa correçãozinha também que eu gosto de fazer. Tá bom? Eu vou inverter aqui, vou botar aqui o celular num jeito que eu acho que vai dar para vocês verem o ajuste. Eu espero que dê para ver aí. Então, eu pego aqui, ó, seguro a palheta, né? E venho com a tirinha que eu tinha antes, né? E vou, ó, coloco lá no lugar e lixo. Vou botar aqui de outro ângulo para ver se dá para vocês verem. Então, ó, eu boto a tirinha, ó, e lixo. Eu gosto de fazer essa tirinha de lixa, certo? Lixa 600. Eu gosto de fazer da seguinte forma, eu gosto de aliviar na puxada e forçar na ida. Então eu estou sempre vindo mais leve e indo com mais força, certo? A ponta da palheta, como eu disse antes, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais fina. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco a palheta aqui e a lixa, ó, eu venho. Apesar de você estar vendo a lixa vindo muito para cá, eu só estou fazendo força aqui na pontinha mesmo. E eu passo umas 3 ou 4 vezes. Com a experiência, eu já vou passando o dedo no sentido oposto, assim, e eu já sinto mais ou menos como é que eu estou acostumado. Eu estou mostrando nesse sentido assim porque eu acho que vai ficar mais fácil de ver aqui. Eu não tenho um celular com os apetrechos técnicos aí para melhorar essa visualização, mas espero que deixe para ver. Então vou botar assim de lado só para vocês verem. Então aqui, olha, eu gosto de lixar ela na diagonal, sempre na diagonal a palheta. E ó, tirou um pouquinho, ó, comeu um pouquinho a lixa, tá vendo que ela já tá branquinha? Ela já deixa de lixar mais. Então eu dobro o papelzinho e lixo mais um pouco, certo? Tá vendo? Aqui não é, eu tô lixando tão pouco que tá saindo quase não sai o grafite que tá lá, né? Eu boto um pouquinho de água para facilitar o trabalho da lixa d'água. E ó, eu tirei praticamente só o suficiente para tirar a marca do lápis, né? Então é muito pouco. Lembrando que é sempre mais fácil tirar do que botar, né? Então é mais fácil tirar um pouquinho, experimentar tirar um pouquinho, né? Então vou voltar ali para mostrar como é que tá soando agora essa palheta. Bom, mostrando cuidado para ela estar perfeitamente alinhada como estava anteriormente. Para mim ela está bem equilibrada, né? Talvez eu tenha tirado um cabelinho a mais do que eu tiraria, mas é muito difícil você conseguir exatamente a mesma sonoridade, né? Você consegue muito parecido. Eu espero que o computador perceba. É uma nuance muito pequena, mas se você colocar na forma normal, né, como se eu estivesse tocando normal, né, eu espero que o microfone consiga captar essa sutileza, já está bem melhor. Então, mas eu não gosto de ajustar tudo isso no único dia, né? No máximo, melhorou um pouco, você já para. Com o tempo, você vai vendo o tanto que você pode ir no mesmo dia, né? É sempre melhor ir de pouquinho em pouquinho. Eu ajusto minhas palhetas em torno de 3 dias, de 3 a 5 dias. Mas tem palheta que em um dia fica pronta já. Tem palheta que dá mais um pouco de trabalho, né? Lembrando sempre que você nunca transforma uma palheta ruim numa palheta boa. Não existe isso, pegar uma palheta, essa palheta é ruim, horrível, e você vai ajustar ela e transformar ela numa palheta boa. São ajustes, né? Então você transforma uma palheta mais ou menos numa boa, você pode transformar uma boa numa excelente.
Mas a palheta que é ruim, ela é ruim. Então, demora às vezes um pouquinho para você perceber quando, na primeira vez que você toca, você já, poxa, essa palheta não vale o tempo que eu vou dedicar a ela. Já outras você fala, poxa, essa está muito boa, se tivesse um pouquinho mais de facilidade de emissão, seria melhor. E nesse sentido, eu gosto sempre de comprar palhetas um pouco mais pesadas do que a numeração que eu uso, né? Então, eu uso 3,5 mais da Van Doren. Porque se eu pegar uma 3,5 e botar na boquilha, ela já está perfeita. A maioria da caixa vai estar perfeita, mas muitas delas vão estar ruim também. Com 3,5 mais, eu tenho uma margem de erro para poder ajustar a palheta. Né? Nunca tem como colocar mais material na palheta, mas tirar a gente tem sempre. Né? A não ser que você corte a ponta da palheta. Muita gente faz esse corte de ponta de palheta. Eu não tenho muito sucesso também com a corte da ponta. Depois que eu corto a ponta, tem muito tempo, preciso de muito tempo para reajustar ela. E nem sempre eu consigo reajustar. Né? Então eu prefiro realmente não dedicar esse tempo. Mas tem muita gente que faz e funciona também. Então vale a pena praticar também esse corte de ponta e reajuste, porque você vai ter que refazer, né, a rampa da palheta. Deixa eu ver se eu estou me lembrando de mais alguma coisa. Então ajuste não tem muito segredo, né? Se uma palheta... Existem outros ajustes que você pode fazer. Alguns são mitos, alguns são verdades, algumas coisas são psicológicas, outras faz um sentido, né? E vale a pena você experimentar para descobrir até que ponto isso funciona. Certo? O que eu vou falar agora são algumas concepções que eu tenho percebido na minha forma de tocar, na maneira que eu pratico e ajusto palheta. Né? Então, eu vou falar algumas coisas que é o que eu entendo. Né? De maneira nenhuma é a verdade absoluta, mas eu acho que é importante falar, mesmo que seja polêmico aí. Desculpem aqui quem discorda, vale a pena também ouvir as outras opiniões. Então, a primeira coisa é a palheta, gente, ela vibra sempre a mesma região. Seja aguda ou grave, a palheta vai estar sempre vibrando na mesma região. Né? Existe às vezes uma percepção de que quando você vai para o grave, a parte mais de baixo da palheta vai estar vibrando mais, quando você vai para o agudo, a parte mais da ponta vai estar vibrando mais, ou que se você... que no grave a palheta vai vibrar mais lento e no agudo a palheta vai vibrar mais rápido. Na realidade a palheta está sempre vibrando igual. Tanto é que a minha concepção de ajuste, eu sempre ajusto a palheta da ponta para a base. E eu nunca passo do meio para baixo da palheta. Eu ajusto até o meio. Porque eu acho que a fabricação dela já tem o suficiente da base. Algumas pessoas têm bastante sucesso ao raspar os cantos, né, os ombros da palheta. Algumas pessoas relatam como tendo uma eficiência maior nos graves. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu posso até mostrar para vocês aqui, pegando essa palheta nova, né, porque eu acho que tem um fator psicológico aí nesse ajuste, até porque a gente fica com essa relação, né, o baixo trabalha grave, o médio é o médio, o agudo é o agudo. Mas se eu gravar para vocês aqui, essa palheta novinha que eu acabei de tocar para vocês, certo? Se eu estou pegando uma faca, certo? E aí eu vou pegar, olha, tá vendo ela aqui? Então, só como caráter de experiência, eu vou fazer alguma coisa brutal aqui. Então eu vou fazer um buraco aqui, grosseiro, inclusive. Eu tô agredindo completamente a palheta, né? Tá vendo que é um buraco mesmo. Se eu fizer a mesma coisa do outro lado, eu tô detonando a palheta, tá, gente? Não façam isso em casa. Então eu tô realmente cavando 2 buracos aí. Teoricamente, o meu grave estaria
comprometido ou essa raspagem danificaria de alguma forma os meus graves, né? Então eu vou só dar uma olhada para tirar o excesso de pó. Então eu vou só dar uma olhada para tirar o excesso de pó. Então, essa é a palheta, ó. Eu tô tocando mais os graves para vocês perceberem aí se tem alguma mudança na sonoridade. Eu, sinceramente, não percebo muita diferença, para não dizer que eu não percebo nenhuma diferença. Depois dessa agressividade aí, estou na região mais de baixo da palheta. Porque na minha concepção, essa região ela vibra muito pouco, ou seja, influencia muito pouco na sonoridade do instrumento. Da mesma forma, a gente pode... então, se eu lixar a ponta, se eu trabalhar na ponta, aí vai se achar, não, você está trabalhando nos agudos. Mas você mexendo na ponta, você altera completamente os graves também. Aí isso realmente... Então, assim, a minha concepção é que não vale a pena da metade para baixo da palheta, não vale a pena dedicar muito tempo. É melhor da metade para cima, você dedicar mais tempo para realmente ajustar as sutilezas dessa região da palheta. Então acaba ficando mais simples, né? Mas você tem que praticar, é como estudar clarinete, você tem que praticar esses ajustes com calma, anotando se possível, principalmente no processo de aprendizagem, anotando o que você está fazendo, em que palheta você fez, e aos poucos você vai aprendendo a agilizar, né, o processo. Outra coisa que é mais importante ainda do que esse ajuste, que é super simples, vocês veem, não tem muito segredo para ajustar a palheta, é você observar mesmo a evolução da cana, né? Ela vai começando a ficar deteriorada, muda de cor, então isso tudo é importante você estar analisando para quando ela começar a ficar, começar a morrer, você não morrer junto com ela, né? Então, tendo um bom set de palhetas, palhetas que estão entrando no processo de amaciar, palhetas que já estão no processo de ajuste, palhetas que já foram ajustadas e são palhetas de recital. Eu gosto de diferenciar palhetas de recital de palhetas de estudo, por questões econômicas, você acaba economizando mais. Mas você pode tirar a parte de estudo, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro para investir, e ficar trabalhando apenas com as palhetas de recital. E aí você está sempre, todo dia trabalhando palhetas novas, todo dia trabalhando, ajustando palhetas, e todo dia descartando ou acrescentando palhetas no seu sistema, né? Então, se você conseguir manter uma prática semanal de trabalho nas palhetas, você vai aprender cada vez mais. É prática. Ajustar a palheta é como tocar escala, é como tocar arpejo, tem que fazer parte do nosso dia a dia. E a partir dos ajustes mais finos, mais personalizados, você só desenvolve quando você realmente pratica, né? Outra coisa que é importante você estar atento na distribuição dessas, voltando um pouquinho, né, na distribuição dessas fibras. Você tem que observar, e se tiver um lado mais duro que o outro, e foi exatamente no lado que esse lado tinha mais fibras, não perca tempo lixando a parte que não tem fibra. Vá e trabalhe nas fibras, né? Você quer deixar aquele material mais duro, que são as fibras, mais finos, né? Então, é aquela história. Na estrutura da palheta, a relação espessura e dureza está intimamente ligada, né? Espessura e dureza, né? Uma coisa que é mais
mais dura precisa estar mais fina para poder soar igual a uma coisa que é mais fina, entendeu? Então, se você tem uma folha de papel e você quer que vibre igual a uma folha de aço, você tem que pegar a folha de aço e lixar ela para que a folha de aço fique mais fina do que o papel, até ele ficar com a mesma maleabilidade. Se é que um dia pode ser que, mas vale a pena a referência aí, né? E eu gosto de simplificar o máximo possível o processo, como vocês estão vendo. Existem livros, a tese e tudo mais, onde tem um pouco mais de complexidade nesses ajustes, mas eu tenho visto que quanto mais simples você manter o seu ajuste, mais consistente você for testando cada coisa que você quiser testar, mais rápido você vai aprender a dominar uma técnica e você vai poder também melhor avaliar aquilo que você está fazendo, né? Então, se você está fazendo milhões de técnicas ao mesmo tempo de ajuste, sei lá, ajustando com um alfinete, ajustando com a faca, com uma lixa, a palheta, ao mesmo tempo, é difícil você conseguir avaliar se o melhor foi fazer com alfinete, se o melhor foi fazer com a lixa, ou se o melhor foi fazer com a faca. O melhor que você espere, pratique, domine a técnica com um desses materiais, por exemplo, depois domine a técnica com o outro material, e depois domine com outro material. E aí, então, você vai encontrar, vai poder avaliar melhor qual dos três funcionou melhor, né? Isso vale para todas as coisas. Por exemplo, eu gosto das minhas palhetas com a ponta um pouco mais finas. Durante muito tempo eu ouvi dizer que se você lixar a ponta da palheta vai ficar com som brilhante, vai ficar com som metálico, vai ficar com ponto agressivo. E eu percebo que existe um ponto ótimo, que se você tira um pouco dela, na verdade ela fica com um som um pouco mais encorpado. É como se tivesse menos material vibrando ali, sendo vibrado, né, para bater na boquilha, se caso estiver tocando na boquilha. Como se, esse não foi um estudo feito com maiores detalhes, mas ao mesmo tempo, antes de descartar essa possibilidade, eu passei um bom tempo lixando a ponta e passando do ponto, inclusive. Passei do ponto, estava um pouquinho antes de atorrar bem melhor. A mesma coisa com a parte de trás da palheta. Durante muito tempo eu trabalhei ajustando os ombros da palheta, como eu mostrei agora há pouco, e depois de muita frustração abandonei essa, depois de fazer esse experimento aí, numa atitude não tão amigável na época, um pouco mais de raiva mesmo, mas a raiva às vezes é boa para você descontar naquela palheta que você está aprendendo e aprender com ela, né? Então eu aprendi muita coisa também com isso. O interessante, gente, é ter paciência, aprender a ajustar a palheta usando um padrão, e depois dele, pode ser isso que eu estou apresentando hoje, depois dele você vai desviando e criando o seu próprio, mas escolher uma coisa de onde você vai partir, né? Depois não ter medo de ajeitar, não ter medo de ajustar, não ter medo de perder palheta, porque muitas das palhetas que ficaram muito boas, que ficam muito boas, é porque você arriscou um pouquinho mais e acreditou naquilo que você estava fazendo, né? E aí você acaba melhorando ela. Então não tenha medo de perder palheta. Você vai acabar ganhando mais palhetas se você perder esse medo. Use suas palhetas velhas, antigas, as que você morfaram, que vai jogar fora. Use elas para vocês aprenderem, né? Eu já fiz furos em palhetas, já fiz cortes, já fiz de tudo em palhetas que eu já ia descartar mesmo, né? Então você vai aprendendo, errando, mas errando de propósito, exagerando uma certa coisa, né? Essa palheta já era mesmo, deixa eu ver o que acontece se eu cortar a ponta. Essa palheta já era mesmo, deixa eu ver o que acontece se eu lixar as laterais, né? Isso aqui também é uma muito boa. Tem muita gente que tem resultado positivo quando faz esse tipo de trabalho, né, nas palhetas, quando elas são muito brilhantes, aí lixam a lateral, ela fica um pouquinho mais compacta e fica um pouquinho mais, tem menos material vibrando. Numa palheta que é muito fina ou que tem uma elasticidade muito grande, às vezes soluciona o problema também.
Tem gente também que lixa um pouco a ponta, né? Você pega assim, ó, e passa, deixa eu ver se a câmera pega bom, e passa assim, ó, contornando lentamente, com calma, a curvatura da palheta. Também uma técnica que algumas pessoas usam quando querem ver se a palheta está muito leve. Tem gente que deixa um lado mais, de propósito, deixa um lado mais leve do que o outro, ou mais pesado do que o outro, né? Reza a lenda que quando você toca o clarinete, por a gente segurar o clarinete com a mão direita, nós já temos um pequeno rodízio natural, uma pequena tendência de querer girar o clarinete para um sentido. Isso faz com que o lado direito da palheta acabe estando em maior contato com o lábio e o lado esquerdo com menos contato com o lábio. Ou seja, essa assimetria pode ser um fator que também seja interessante de estudar, né? Para quem usa correia, né, isso já deixa um pouquinho mais centralizado, né? Então vale a pena também observar isso. Vocês estão vendo que a parte de ajuste que eu falei é super simples, super objetiva, porque na verdade não tem muito segredo mesmo. Não tem muito segredo. É a partir disso aí que você vai começar a praticar e encontrar seus meios. Muita gente tem medo de mexer no coração, como eu tinha falado anteriormente, mas, gente, se a palheta estiver equilibrada os dois lados, sem chiado, né, sem barulho de ar passando sem vibrar na palheta, e você percebeu que e os dois lados estão equilibrados, não custa nada tirar um pouquinho só do ponto de resistência, como se você estivesse deixando mais fino o ponto de resistência, porque provavelmente ele deve ter mais fibra, deve ter um material mais duro ali. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou aberto às dúvidas, qualquer coisa podem me contactar, que na medida do possível eu respondo, né? Eu queria agradecer mais uma vez o convite e queria também nesse momento me solidarizar com todo mundo que está sofrendo aí no meio dessa pandemia, né? Aqueles que perderam familiares, aqueles que estão enfrentando dificuldade financeira, aqueles que estão enfrentando dificuldades pessoais, de saúde também, nesse momento de incerteza e de dificuldade. Eu queria deixar minha solidariedade com todo mundo. Fiquem em casa, muito importante que nesse momento a gente realmente siga as autoridades da saúde. Tenham paciência que isso vai passar e quando passar estaremos todos aqui para mais uma vez nos confraternizarmos e fazer música. Bom, obrigado a todos e a todas e espero nos ver em breve.